Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém, glória a Deus. O Senhor é bom. Feliz com Jesus? Amém, glória a Deus. O Senhor é bom, só faz coisas boas. Maravilha nesse dia de hoje, em que nós comemoramos o dia de nossas mamães, né? Para quem já é mamãe também, glória a Deus. Vamos abrir lá em Salmos capítulo 8. Glória a Deus, o Senhor é bom. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 8. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Salmos capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico é o nome do nosso Deus em toda a terra. Amém? Oh, aleluia, Pai. Santo é o Senhor Deus. O teu nome é maravilhoso, o teu nome é grande. Soberano é, Senhor, em toda a terra, e a terra está cheia da tua glória, Pai, da sua presença, da sua majestade, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia de hoje que o Senhor fizeste especialmente para nós, ó Pai, para que nós pudéssemos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, para que nós pudéssemos bendizer o teu santo nome aqui, reunidos como igreja, como povo do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Obrigado pela presença do Senhor que já é real, ó Pai, neste lugar, já é real, ó Pai, na vida de cada um de nós, Pai. Ó Senhor, nessa noite nós queremos adorar a Ti, cultuar a Ti, bendizer ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Enche este lugar de Ti, enche este lugar da Tua presença, enche este lugar, ó Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar o Senhor aí com seus lábios? Diga que Ele é maravilhoso, que Ele é santo. Diga algo bom aí para o Senhor aí. Diga que você o ama, que você o adora, amém? Aleluia. Diga assim: Senhor, repete comigo: Senhor, Tu és maravilhoso, eu te adoro. Aleluia, aleluia. Essa é a igreja que o Senhor um dia irá buscar, amém? Então vamos cantar com muita alegria. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.
Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O nosso coração se alegra com essa verdade, Pai, que o Senhor um dia irá nos buscar, aleluia. Lá não haverá epidemia, lá não haverá dor, lá não haverá doença nenhuma, nada de ruim, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Aleluia, Santo dos Santos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, santo, 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 digno de louvor. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, como é bom adorar esse Deus. Onde há tristeza, ela se converte em alegria, porque essa presença é poderosa, amém? Bom, Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Eu quero ler com vocês o texto do versículo 24 e 25, que nós vamos usar como base de todo o capítulo para justificar para nós a palavra de hoje. Pode ficar sentado mesmo. Deus abençoe. Obrigado. Eclesiastes 2, 24 e 25. Encontrou aí? Amém? Posso ler com vocês? Nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Pois, separado dele, de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Eu vou repetir essa leitura. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Pois, separado dele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Aleluia. Deus e Senhor, nós oramos em Cristo mais uma vez e rendidos confessamos que precisamos de Ti para compreender a Tua santa palavra e nela encontrar o alimento sólido e saudável, a fim de que, alimentados então, possamos firmemente nos dedicar a seguir a caminhada cristã, a vida da fé, e assim, arraigados e bem fundamentados em Cristo, possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E para tanto te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine a mente, pois só iluminados pela luz da glória de Cristo, Espírito Santo, é que nós podemos compreender a verdade bíblica e nela encontrar o Filho de Deus e a sua salvação. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Deus que assim o Senhor nos abençoe hoje, nessa noite, nesse culto da família, e que ao fim de tudo isso, a nossa fé tenha sido edificada e a glória de Cristo tenha sido exaltada em nome de Jesus, o nome do Senhor tenha sido glorificado, pois esse é o trabalho que o Espírito Santo vai realizar na igreja. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero continuar trabalhando com vocês aqui um tema que nós propusemos a partir dessa quarta-feira dessa semana, e pensar sobre esse tema com vocês, que é a arte de viver bem.
Vamos repetir isso? 1, 2, 3 e... A arte de viver bem. E hoje eu quero pensar sobre a arte de viver bem em família. Dentro dessa perspectiva de um culto para a família, de falar de família, quero pensar com vocês aqui sobre algumas questões e encontrar com vocês um caminho possível para que nós possamos compreender quão importante venha a ser a família, essa base tão necessária para cada um de nós, essa base tão necessária para todo ser humano. Todo ser humano precisa de uma base familiar sólida e saudável. Toda pessoa precisa desenvolver-se como ser humano, como pessoa, dentro de uma família. Isso é tão importante, isso é tão sério, isso é tão necessário, e eu vou dizer mais, a família, ela exerce um papel tão poderoso na formação de um indivíduo, haja vista a guerra espiritual que ela sofre, é sobremodo equivalente ao tamanho da importância desse papel familiar na vida de cada ser humano. Porque se assim não fosse, a família não seria atacada tal qual tem sido. Se assim não fosse, a família não era vilipendiada, ela não era tão desqualificada de seus valores como tem sido pela cultura, pelos costumes, pelos hábitos, pela ideologia de vida pós-moderna. Esse texto é mais um dos textos que Salomão produz. Agora, capítulo 2 do livro de Eclesiastes, ele vai esboçar nesse capítulo a sua busca por uma condição de encontrar o sentido de ser da vida e do trabalho, propriamente dito. Salomão vai questionar aqui o valor do trabalho. Ele vai questionar a dignidade do trabalho e a dignidade do resultado desse trabalho. Que valor tem trabalhar na vida? Que valor existe em doar-se a uma atividade durante anos e décadas da sua vida? Por que é que nós devemos trabalhar e que sentido tem, qual o lugar dessa coisa chamada trabalho na nossa vida? Essa é a busca de Salomão dentro desse capítulo aqui. E eu quero encontrar com vocês aqui algumas respostas para essas coisas, para essa questão do trabalho, e ele vai dizer que trabalho é o seguinte, a partir do verso 18: também aborreci todo o meu trabalho com que afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto, ou tolo, ou incauto, ou incapaz de administrar com sabedoria? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Salomão se propôs a esquadrinhar, a investigar qual seria o resultado de tudo que ele faria. Qual seria o resultado de todo o seu trabalho? Qual seria o resultado de tudo que ele conseguiu produzir? E ele vai dizer, um tanto mais atrás aqui no texto, que ele construiu casas, que ele plantou vinhas, que ele adquiriu gado,
e foi muitíssima a sua renda, e foi muitíssima a sua conquista. Era um homem sobremodo riquíssimo, acumulou riquezas das províncias, acumulou riquezas de outros reinos dominados por Israel no seu período, no seu reinado. Salomão não tinha medo do amanhã, em detrimento de nenhum percalço financeiro. Ele não tinha dificuldade, não pensava que poderia padecer qualquer necessidade, porque não havia necessidade sem suprimento. Muitíssima era a sua riqueza. Mas num dado momento, ele constatou para si mesmo que tudo isso era correr atrás do vento, porque ao fim de todas essas coisas, nada iria com ele para a sua eternidade. E mais ainda, ele começa a questionar aqui a partir do versículo 18, que ao fim de todo o seu trabalho, alcançando a longevidade dos seus dias, ele poderia olhar para trás e constatar que todo o seu ganho, que todo o seu resultado de trabalho ficaria para outra pessoa. E ele questiona: quem poderá dizer se ele será sábio ou estulto? Quem poderá dizer se ele terá sabedoria ou se será um tolo na administração daquilo que eu deixar para ele? Quem poderá dizer? E ele conclui: olha, até me afadigar com isso é vaidade. O texto vai seguindo, o verso 20, ele vai dizer: então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigava debaixo do sol. E ele vai dizer: olha, há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Todo o seu trabalho, ele chega à conclusão de que no final das contas, qualquer homem que com sabedoria e destreza trabalhou e acumulou e produziu e construiu e adquiriu, todo o seu ganho ficará para alguém que por ele nada se esforçou. E aí, caminhando no texto, a palavra de Deus vai dizer que Salomão, então, chegando já nas suas conclusivas, ele diz a partir do verso 22, pois que tem o homem de todo o trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol. O que o homem fica mesmo? O que resta para o homem no final disso tudo? De toda a fadiga, de todo o seu trabalho, o que resta? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgostoso até de noite, não descansa o seu coração e também isto é vaidade. Bom, com essa introdução sobre a questão do trabalho, nós podemos concluir então, nessa pequena introdução, que o trabalho faz parte da jornada da vida, que o trabalho faz parte de uma vida saudável, embora ao alcançar a longevidade dos dias, qualquer um de nós vai olhar para trás e vai ver que todo o resultado do nosso trabalho aqui fica, e que nada do que aqui foi produzido irá para a eternidade. Essa era a grande frustração que Salomão encontrava naquele momento. Essa era a grande questão que Salomão debatia consigo mesmo. Ele vai dizer: olha, eu falei comigo mesmo, eu disse comigo mesmo, e tudo isso era vaidade. Ele chega a uma conclusão que havia coisas mais importantes na vida do que o trabalho em si.
Havia coisas mais importantes na vida do que a simples produção material das atividades econômicas, financeiras, comerciais, profissionais afins. E aí ele chega no verso 24, e ele vai dizer, com mais clareza e com mais paz no seu coração, ele vai dizer: olha, nada há melhor para um homem do que comer, beber e gozar do bem do seu trabalho. Ele conclui que o trabalho em si é fadiga, mas aquilo que o trabalho produz pode ser benéfico, pode ser proveitoso, pode ser saudável para a vida humana. E aí, nós podemos trazer essa afirmativa que Salomão faz no verso 24 para o nosso contexto familiar e dizer: o que mais poderia querer uma família senão reunida à roda da sua mesa, comer, beber e se alegrar? Comer, beber e gozar do bem. Gozar é desfrutar do bem daquilo que cada um no seu trabalho produz. Haja vista que trabalhar e amar constituem características primárias de uma pessoa emocionalmente, psicologicamente saudável. Todos os membros de uma família precisam ter a capacidade de amar e trabalhar. E essa é uma das questões que nós precisamos, logo no início, logo lá nos primeiros passos das produções humanas, nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Trabalhar. Como eu digo sempre para nossa filha lá em casa, o trabalho da criança é estudar. Então, vá trabalhar. Pegue seu caderno e vá trabalhar. Por quê? Porque nós precisamos incutir o valor dessa produção chamada trabalho, o valor dessa produção humana que constrói o mundo à nossa volta, que constitui para nós muito daquilo que nós vamos deixar como legado chamado trabalho. Há muita gente que consegue passar a vida como um peso nas costas de outro. Não trabalha, não constrói, não produz, não deixa nada para falar assim: olha, fulano construiu isso, foi ele sozinho que carregou isso aqui, foi ela sozinha que construiu, que adquiriu isso aqui. O trabalho faz parte da estrutura saudável de um indivíduo. E aí a família reunida, pense agora numa família reunida, que pode comer e beber e desfrutar do seu ganho, do bem que ela vê na vida de cada um dos seus membros. E para ilustrar esse versículo 24, eu quero caminhar com vocês algumas páginas na Bíblia atrás disso aqui, no Salmo 128, parece-me um cenário sobremodo adequado para que nós possamos pensar numa família que está reunida à volta da sua mesa, e o texto vai dizer assim: olha o papel bem definido aqui de cada um, olha o lugar de cada um aqui, dentro desse cenário chamado de lar, chamado de família. O texto vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, primeiro. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Tua esposa
no interior de tua casa será como videira frutífera. A mulher que exerce aí um papel dentro dessa família tão importante, que é o de produzir, e ela aqui não está simplesmente associada à produção de alimento em volta da sua cozinha ali, do contexto, não, ela está relacionada a produções que vão para além dos afazeres domésticos. Ela está no interior da casa, ela conhece bem a vida, ela conhece bem a realidade dessa casa, ela conhece bem cada amanhecer e cada anoitecer dessa casa, no sentido de o seu olhar prescruta tudo, o seu olhar sonda tudo, o seu coração pesa e pondera, esquadrinha todas as coisas dentro dessa casa, porque ela está no interior da casa. O seu papel é sobremodo importante. Ela conhece o comportamento desses meninos, ela conhece o olhar de cada filho, ela conhece o olhar de cada criança dessa, ela sabe como eles se comportam, se ele muda o olhar, se ele muda o comportamento, se ele muda o jeito de andar, se ele muda a sua resposta. Ela conhece bem, porque ela é do interior. Isso fala de uma subjetividade da mulher dentro de casa. Fala de uma subjetividade da mulher dentro da família. Dessa capacidade que a mulher tem para não faltar com a observação. Muitos homens também têm, mas essa capacidade que é da mulher, de notar o sentimento do outro, notar o olhar do outro, o comportamento do outro. Quando a Bíblia fala do interior, de coisas do interior, ela está a observar seus filhos, ela é como uma videira frutífera. Ela é como uma videira frutífera. Ela produz, uma videira que produz para todo mundo, uma videira que fornece alimento a todo mundo. E aqui não estou falando de novo só do alimento lá, do contexto da cozinha, do ambiente doméstico da cozinha. Ela fornece o alimento do amor, ela fornece o alimento do carinho, ela fornece o alimento da atenção, ela fornece o alimento do ouvido, o alimento do ombro da mãe, do abraço da mãe, do colo da mãe. Ela fornece a história da vivência, ela fornece a história do nascimento, ela dá a cada um de nós essa condição de poder lembrar-se como um sujeito da história, alguém que nasceu, que foi criado, que foi cuidado, que foi acolhido e que de um modo ou de outro foi amado por essa mãe. Todos nós temos lá nossas lembranças da nossa meninice e de como crescemos cercados pelos braços da mãe, de como crescemos cercados pelos cuidados da mãe. E outro dia mesmo nós estávamos brincando com isso lá em casa, como que era a nossa geração de meninos, não é? Os mais experientes aqui da nossa geração sabem disso, que a gente lá nas nossas brincadeiras, poucas eram as ruas conhecidas, calçadas, quase não havia rua calçada em toda a cidade, e aí a gente, quando brincava, comumente a gente arrancava a cabeça do dedão do pé, não era? Chutando nossas bolas de meia, de papel, nossas bolas emboladas de sacola de plástico com um monte de coisa lá dentro, e aí brincando de pique, correndo de pique-bandeira, pique-pega, pique-esconde, mais um monte de coisa. A gente olhava para o dedão do pé e a gente pensava assim: eu tenho que esconder, porque se eu chegar lá em casa chorando, além de estar doendo o pé, vai doer outras partes também que ela vai corrigir. Mas aí, quando ela via a gente escondendo, quando ela via a gente disfarçando, o que é que foi? Aconteceu? Não foi nada não. Pode falar a verdade. Não é nada não. Mas aí daqui a pouco vinha ela com aquele santo
santo remédio vermelhinho que todo mundo amava, chamado metiolate, era uma coisa sagrada, sabe? Ele, quando passava, era um bálsamo de Gileade. Ele curava, que era uma beleza, porque atrás dele vinha sempre um cinto dobrado para corrigir os excessos, atrás dele vinha sempre uma palmada, atrás dele vinha sempre um discurso que a gente ficava pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Aquele discurso assim, dobrado, né? A gente não sabia se o negócio sarava por causa do remédio ou se sarava por causa do couro, da coça, do medo de apanhar de novo, qualquer coisa desse sentido. A gente não sabia. Mas ao olhar para trás, a gente vê a nossa mãe abraçando, a nossa mãe cuidando, aqueles que um dia já estiveram no hospital por qualquer coisa. Você pode se lembrar que lá estava a mãe santa, sagrada, cuidando, abraçando, passando noite acordada, contando gota para cuidar, medindo pressão, medindo febre e cuidando do menino aqui, dando banho na água fria, mas não sei o que e tal, para baixar a febre, quando não tinha jeito de correr mais. Enfim, nós olhamos para trás e vemos que a nossa história passa necessariamente pelos braços maternos, pelo colo de uma mulher de Deus, que mesmo lá na sua simplicidade, mesmo um dia não conhecendo o Evangelho, ela cumpria o seu papel de mãe, e o seu instinto materno era sobremodo mais alto, mais forte e poderoso do que qualquer circunstância à sua volta. Mesmo que faltasse alguma coisa, mesmo que tivesse escassez de alimento, mesmo que as coisas não tivessem a fartura que muitas vezes hoje tem, ela estava lá e ela fazia com que um prato de fubá rendesse para toda a meninada. Ela fazia com que um pouquinho de coisa alimentasse toda aquela fileira de menino, e ela não deixava ninguém sem nada. Todos nós passamos por essa experiência. Todos nós podemos olhar para trás e ver que um dia fomos cuidados por uma mãe. Mas o texto continua, e a palavra de Deus vai dizer que os seus filhos, como rebento, à roda dessa mesa, os seus filhos estão como rebento, ou seja, como brotos dessa oliveira frutífera, como brotos, como rebentos, como a vida que continua depois dela, como a vida que segue depois dessa mulher. Alguém vai olhar para trás e dizer que por causa do trabalho, como disse Salomão, por causa do trabalho, nós vamos ser esquecidos quando nós formos. Salomão diz que quando o homem morre, pouco tempo depois as pessoas vão se esquecer dele, por causa do trabalho dele. Ninguém se lembra quem construiu essa cidade. Porque aqui passaram, quem passou? Aí começa a pensar, quem foi prefeito aqui? Mas essa cidade tem 50 anos, mas quem passou aqui? Não se lembram mais. Por causa do trabalho, as pessoas se esquecem de nós. Mas essa mulher aqui, ela será lembrada pela vida. Ela não será lembrada pelo trabalho simplesmente, ela será lembrada pela vida. Porque o texto vai dizer que os seus filhos são como rebentos, são como brotos que vão nascendo, ou seja, essa mulher, ela deixa continuidade da vida. Essa mulher, ela deixa um legado, ela deixa um ensinamento. O sábio Salomão vai dizer que ele sentava-se para ouvir a sua mãe e o seu pai falar, a sua mãe e o seu pai ensinar. Desde a terra meninice, ou seja, desde o início da sua infância, que ele se lembrava, como disse o nosso ditado aí, desde que me lembro por gente. Salomão disse assim, eu sentava para ouvir meu pai falar. E essa mulher está fazendo isso com seus filhos aqui. Ela está deixando um legado de vida. E para fechar o cenário, o texto fala que assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele é abençoado por 3 coisas que eu percebo nesse texto. Ele é abençoado primeiro pelo trabalho das suas mãos. Ele é abençoado porque ele encontra
sentido de ser no trabalho que realiza. E embora ele pudesse reclamar do salário, embora ele pudesse reclamar das condições de trabalho, ele não olha para essas questões. Isso não está em primeiro plano para ele. O que está em primeiro plano para ele é o que esse resultado constitui do ponto de vista da sua humanidade. E ele vai dizer aqui, olha, feliz serás do trabalho das tuas mãos comerás, e feliz serás. Então o que trazia felicidade para esse homem não era o quanto ele ganhava, mas o que ele alcançava como resultado de trabalho. Ver a sua família reunida, ver o seu povo à roda da sua mesa, ver a sua esposa dentro da sua casa, no interior da sua casa, produzindo a vida, fazendo dessa casa um lar. Ver os seus filhos à roda da mesa como rebentos de oliveira, como brotos da vida que estão seguindo a vida depois deles. A felicidade, então, para a nossa família não tem que ser se o dinheiro é suficiente, se o cartão de crédito tem limite alto, ou se o cheque especial tem um limite alto, se o gerente do banco está à disposição de nos atender o tempo todo, se a minha conta está cheia ou não. A nossa felicidade não pode ser isso. A nossa felicidade deve ser olhar à roda da nossa mesa e perceber que um está saudável, o outro está bem, o outro tem saúde, o outro está sorrindo, o outro tem paz, dormimos bem, acordamos bem, nos amamos, nos queremos, nos respeitamos, nos cuidamos. Feliz serás, e eu vou repetir aqui algo que eu já disse tantas outras vezes, o que é a felicidade? Felicidade, então, ela não é aquilo que se compra aquilo no mercado. Felicidade não vem num pacote, numa postagem dos Correios. Felicidade é o resultado de nossas produções humanas. Felicidade não é a parede que eu consigo construir. Felicidade não é um carro que eu dirijo. Felicidade não são essas coisas. Felicidade é quem eu me torno na vida. Felicidade é quem eu consigo olhar no espelho e dizer, olha, eu gosto do que eu vejo no espelho como pessoa humana. Felicidade é olhar para trás na vida e poder dizer, eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida, eu vivi uma vida que me trouxe felicidade, eu vivi uma vida que eu posso contar para os meus filhos, eu posso dizer para os meus netos que valeu a pena. Felicidade, irmãos, é olhar para trás sem ter que se arrepender de tanta besteira que fez, de tanto pecado que cometeu, de tantas traições que traiu. Felicidade é olhar para trás e ver que nós estamos chegando em idade avançada e não destruímos a nossa saúde com droga, com bebida, com cigarro, com noitada sem sono, nos alimentando mal, destruindo a vida, a experiência de vida que Deus nos deixou viver. Isso é felicidade, é poder olhar para trás e dizer, olha, eu fiz o melhor que pude da oportunidade que Deus me deu para viver. Eu cuidei do corpo, eu cuidei da saúde, eu dormi bem, eu fugi do mal, eu não me envolvi em desgastes que não eram meus, eu cuidei das minhas emoções, eu protegi a minha mentalidade, eu não fiquei por aí vivendo o que os outros falam por aí, essa estrutura de mídia que tem por aí, que quer ditar o que a gente tem que pensar, o que tem que sentir, o que tem que querer. Não, eu não vivi de acordo com os desejos dos outros, eu vivi de acordo com aquilo que era a minha existência, eu vivi para o meu tempo. E aí Salomão, voltando no texto de Eclesiastes 2:24, Salomão vai dizer assim, olha, eu percebi que poder comer, beber e viver o bem só pode vir das mãos de Deus. Só pode vir das mãos de Deus.
Salomão vai concluir que essa vida só vale a pena ser vivida e viver bem, só pode acontecer, só pode ocorrer, só pode existir se nós vivermos a partir de uma consciência de que é Ele quem nos abençoa no viver bem. Eu vi que isso vem da mão de Deus. E aí fica a pergunta do verso 25: separado dele, quem pode comer e se alegrar? Aí Salomão, nesse momento, ele vai concluir que o que deu satisfação para o seu trabalho não era ganhar o dinheiro. O que deu satisfação para o seu trabalho na sua vida era saber que o resultado do seu trabalho era a bênção da própria mão de Deus. O resultado do trabalho é a bênção de Deus, irmãos. O resultado do trabalho não é o dinheiro que o patrão paga simplesmente. Isso constitui as nossas convenções humanas aqui nesse mundo, nessa existência aqui. Agora, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista existencial da coisa, aí nós vimos que Deus está provendo. Deus está colocando pão sobre a nossa mesa todos os dias. Deus nos dá o sono do trabalhador. Todos os dias Deus nos abençoa. Todos os dias Deus cuida de nós. Deus nos vestiu. Nós estamos aqui, lá fora um frio imenso, nós estamos aqui todos agasalhados, todos bem cuidados, saímos daqui, temos para onde voltar, tem uma casa, tem uma cama para dormir, tem um cobertor confortável. Essa noite nós não estamos no relento, nós não estamos debaixo de um viaduto, nós não estamos pela estrada, não estamos na calçada, nos cobrindo com jornais e papelões. Não, Deus tem nos abençoado. Salomão chega a uma conclusão seguinte: olha, o que me deu felicidade não foi o que eu ganhei como dinheiro, o que me deu felicidade foi o que eu recebi da mão de Deus. Aleluia, aleluia. Não há nada mais que a família possa alcançar e querer de fato, senão a boa mão de Deus abençoando, que a graça do Senhor Jesus alcance seu lar, que a graça de Deus alcance sua vida. Esse é o resultado do trabalho que nós precisamos alcançar, irmãos. E eu quero terminar com um texto tão famoso, e eu digo famoso por ser tão conhecido, que é o texto do Mateus capítulo 6, quando Jesus, ensinando os seus discípulos questões primárias da vida, no Mateus capítulo 6, ele vai trazer aqui, a partir do verso 25, um ensinamento fantástico sobre como deixar a ansiedade de lado e confiar na mão de Deus para suprir cada necessidade nossa. O texto do verso 25, eu não vou ler todo o texto, mas ele começa dizendo a partir do verso 25, como vocês não precisam andar ansiosos pelo que vão comer ou beber ou vestir, enfim, porque assim Deus faz. Ele supre a necessidade até das plantas lá na relva, lá no mato. Ele supre a necessidade de cada planta. Deus, por sua infinita misericórdia, por um decreto que não volta atrás nunca. O texto do Salmo 148, versículo 6 vai dizer que quando ele estabeleceu a vida e deu para a vida uma lei que não pode ser transgredida. Sabe o que acontece? Nesse mesmo momento, enquanto nós estamos aqui, existem plantas ali no mato, existem plantas ali na roça que estão crescendo sem ninguém regar, sem ninguém cuidar. Ninguém vai lá capinar, ninguém vai lá regar, ninguém vai lá adubar, ninguém vai lá espalhar insumos para crescimento. Não. Sabe quem está fazendo crescer? O próprio Deus. Ele estabeleceu que a vida vai seguir. Ele estabeleceu que a vida não vai parar. Ele estabeleceu que a vida não vai acabar. Nada nesse mundo pode transgredir a lei da vida. Seja do ponto de vista da botânica, da biologia, da genética, de tudo. Ele estabeleceu que a vida vai seguir. Existem animais agora, nos lugares mais remotos do mundo, que continuam lá, porque Deus estabeleceu que eles vão seguir.
É isso que ele está falando aqui. E aí ele vai caminhar e dizer assim: olha, se Deus cuida desse modo dos lírios do campo, que não tecem fios para si e se vestem ainda com mais esplendor do que o próprio Salomão, e ele cuida dos passarinhos que não plantam, não colhem, não cultivam nem colhem, se ele alimenta cada um deles, irmão, nós aqui que somos adultos e alguns que são mais adultos, que dia que você ouviu falar que um passarinho morreu de fome? Que dia que você ouviu falar que um passarinho falou, morreu ali um passaredo, né, que um monte de passarinho, morreu porque não tinha o que comer. Que dia que você ouviu falar disso? Não existe isso, sabe por quê? Porque Deus cuida daquilo que Ele mesmo criou. Deus cuida daquilo que Ele mesmo estabeleceu. A lei da vida não volta atrás. E aí é hora da família, então, olhar para o verso 31 adiante. E agora eu vou ler. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe de que necessitais de todas elas. Quem fica se preocupando, arrancando os cabelos de preocupação, e morrendo e surtando aí fora, são gentios. A igreja sabe que tem um Deus. A igreja sabe que tem um dono. A igreja sabe que tem um Senhor que cuida dela. Ela pertence a um Deus poderoso. Ela pertence a um Senhor que estabeleceu céus e terra. A igreja conhece a mão de Deus. Ela sabe que a mão de Deus é provedora. Ela sabe que a mão de Deus é milagrosa. Ela sabe que a mão de Deus tem poder. Ela sabe. Verso 33, o texto vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E eu volto a dizer algo que já disse aqui tantas vezes: quando a Bíblia está falando de justiça, ela não está falando de vingança, ela está falando de justificação. Busque primeiro o reino de Deus, e busque primeiro ser justificado no reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus sabe que você precisa de tudo isso. Deus sabe que você precisa do vestuário, Deus sabe que você precisa da moradia, Deus sabe que você precisa do transporte, Deus sabe que você precisa da medicação, Deus sabe que você precisa do mantimento lá na panela, Deus sabe que você precisa de tudo, Deus sabe que você precisa da saúde do corpo, Deus sabe que você precisa da alma da saúde para a alma, da paz para o espírito, Deus sabe que você precisa. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por sua família nesse momento. Quero clamar a Deus pela vida da sua família, pelos seus familiares. Mas eu quero que você tome uma decisão aí. O que é que você vai fazer com a palavra que você está recebendo agora? Deus está te dando uma palavra de vida. E o que é que você vai fazer com essa palavra? Você vai continuar assustado? Você vai continuar deprimido? Você vai continuar ansioso? Você vai continuar sem dormir? Você vai continuar se preocupando, achando que o seu sustento, que o seu socorro ou segurança vem das mãos de um homem, vem das propostas políticas e econômicas ou de governo, sei lá o que? Não. O que é que você vai fazer com a palavra que Deus está te dando? O que é que você vai fazer com aquilo que Deus está falando ao seu coração? Essa é a grande questão nossa aqui no final. Quando Salomão pergunta: separado dele, de Deus, quem pode comer? Quem pode se alegrar? Ou seja, quem pode viver sem Deus? Feche seus olhos se você quiser assim fazer. Aleluia, para orar. Deus.
Comece a orar sobre o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Comece a orar sobre o que o Espírito Santo falou com você agora. E enquanto você ouve essa canção, enquanto o Espírito Santo se envolve no meio da igreja, enquanto o Espírito Santo opera o coração de cada um, opera no seu, fale com Deus. Fale com Deus o que você recebeu dessa palavra. Viver bem sem Deus? Quem pode ter alegria? Quem pode rir? Quem pode cantar? Quem pode festejar sem Ele? Que família pode comer, beber e desfrutar o bem sem Deus? Que família pode assentar-se à roda da mesa e olhar alegremente uns para os outros e dizer: olha, nós estamos bem? Que pai pode olhar para os filhos e olhar para a esposa e ser feliz se Deus não estiver ali? Que mãe pode olhar para o seu filho ou para a sua filha, que pode olhar para os seus netos, que a avó pode olhar para os seus netos e dizer: olha, somos felizes se Deus não der a vida, se Deus não prover a saúde? Ao final disso, Salomão vai concluir que a arte de viver bem depende da presença de Deus. A arte de viver bem não depende do quanto dinheiro ele acumulava, dependia da presença de Deus na sua vida, na sua casa, dependia de como Deus estava abençoando Israel. A arte de viver bem não dependia do quanto a vinha produzisse, dependia da paz de Jerusalém. O Salmo 128 vai terminar, olha, Salmo 128 vai terminar dizendo que aquela família orava pela paz de Jerusalém, e era por isso que a nação vivia em paz, era por isso que aquele país tinha paz, era por isso que a vida daquela gente era uma vida de bem naquele momento. Esse é um tempo de você buscar a Deus pela sua família. Esse é um tempo de você dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. É um tempo de você dobrar o seu joelho e levantar as suas mãos e dizer: Deus, socorre a gente. Esse é um tempo de você clamar a Deus pela sua casa. É hora de você levantar as mãos e clamar ao Senhor, clamar aos céus pela vida desse filho. É hora de você falar com Deus o que você precisa. Que milagre é esse que você precisa? Que milagre é esse que você precisa? É hora de dizer: Deus, salva o meu casamento. É hora de dizer: Senhor, eu não quero viver mais um divórcio. Senhor, eu não quero viver mais uma tragédia. Senhor, meu Deus, não há separação sem dor. Meu Deus, eu não quero viver lamentando. Eu não quero olhar para trás e viver tanto
tantas ruínas, tanta coisa que eu errei. Eu não quero ter que chegar na minha velhice arrependido, doído, enfraquecido, lamentando a vida que vivi. Não, é hora de dobrar os seus joelhos. Senhor, salva a minha família, salva, Senhor, a minha história, salva, Senhor, a minha casa. Senhor, eu quero contar uma história de sucesso, eu quero contar uma história de felicidade, eu quero contar uma história de uma humanidade construída a partir de princípios de fé bíblicos. Eu quero olhar para os meus filhos e olhar para os meus netos assentados à volta de mim e dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque me deu a vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque me deu a condição de viver bem. Aleluia. Oh, aleluia. Receba essa palavra de Deus e tome a decisão certa agora. Tome a decisão acertada nesse momento. Tome a decisão acertada agora de viver na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a sua família. Em nome de Jesus. Diga comigo: a arte de viver bem depende se Ele está presente. A arte de viver bem depende se eu tenho, se a minha família tem a presença dEle, o Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus, o Cristo vencedor, Jesus, nosso Salvador, Filho de Deus. Vamos terminar aplaudindo, glorificando, adorando. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia.